Eu nunca acreditei realmente nessas coisas, até aquela noite de novembro. Na época, eu morava sozinho, recém-transferido para uma cidadezinha no interior de Minas, chamada Pedra Branca. Era um lugar pacato, esquecido no tempo, com ruas de paralelepípedo e árvores antigas que pareciam sussurrar com o vento. Eu havia alugado uma pequena casa colonial, dessas com janelas azuis e teto de madeira que estala à noite. Mas foi numa manhã chuvosa que eu encontrei a maleta. Estava no sótão da casa, escondida atrás de algumas tábuas soltas. Era uma maleta de madeira escura, com entalhes estranhos que formavam padrões circulares, símbolos que eu não reconheci de imediato. Tinha uma fechadura antiga, daquelas que só abrem com a chave certa. Mas, curiosamente, ela não estava trancada. Dentro dela havia apenas um caderno de capa marrom, bem velho, e uma pena com tinta ressecada. As páginas estavam repletas de escritos em uma caligrafia elegante, mas errática, como se alguém tivesse redigido aquilo em transe. Havia desenhos, rituais, mapas de estrelas e anotações em latim e português arcaico. No final de cada capítulo, sempre uma única frase: o que foi visto não pode ser esquecido. Fascinado, eu comecei a ler o caderno todas as noites. E foi aí que as coisas começaram a mudar. No início, eram apenas barulhos, passos vindos do sótão, mesmo quando eu estava lá em cima. Depois, sombras nas paredes, sempre no canto da visão. Uma figura com um chapéu largo, parada ao lado da minha cama, apenas por um segundo antes de desaparecer. O cheiro da tinta da pena começou a se espalhar pela casa, mesmo estando ressecada. Mas o pior foi na terceira semana. Acordei com um som de sussurros, graves, roucos, incessantes. As paredes tremiam levemente. Levantei cambaleando e vi a maleta aberta sozinha. O caderno fora do lugar. Então percebi. Uma nova página havia sido escrita, com minha própria caligrafia. Você leu. Agora eu leio você. Entrei em pânico na hora. Tentei queimar o caderno, mas o fogo simplesmente se apagava ao tocar a capa marrom. Tentei jogar fora, mas ele sempre reaparecia no mesmo lugar, sobre a minha cama. Foi então que decidi sair da cidade. Deixei a casa às pressas, larguei tudo. Mudei de estado. Durante meses, tudo pareceu normal. Até o dia que eu recebi uma encomenda, sem remetente. Dentro havia apenas a maleta fechada, dessa vez trancada. O detalhe mais perturbador: eu nunca contei a ninguém sobre a maleta. Nunca. O que me tirou o sono desde então foi o pequeno bilhete preso à alça. Ainda estamos lendo você. Meu tio Raul era um homem cético, engenheiro civil daqueles que só acreditavam no que podia medir com régua ou provar com números. Mas quando ele morreu, deixou para mim uma carta e uma chave. A carta dizia: se algo aconteceu comigo antes do tempo, vá até o número 11 da rua São Clemente, no bairro dos Pinhais. Leve a chave e, por tudo de mais sagrado, não passe da meia-noite dentro da casa. Eu ri na hora. Parecia uma pegadinha póstuma, mas eu fui. Era uma casa velha, geminada, com janelas cobertas por madeira por dentro. O mato tomava conta do quintal e uma sensação pesada pairava no ar, como se a rua toda soubesse que havia algo ali que ninguém queria comentar. A chave abria a porta com um clique seco. Dentro, tudo coberto por lençóis, pó por todo lado, mas estranhamente sem cheiro de mofo. Era como se a casa não tivesse envelhecido, apenas esperado. No andar de cima, havia um corredor comprido com 5 portas. Entrei em uma delas, um antigo escritório, com prateleiras vazias e uma escrivaninha. Nela havia um rádio, daqueles antigos de válvula, desplugado, mas ligado, e sintonizado numa frequência que chiava, até que em meio ao ruído uma voz murmurou:
Você chegou cedo. Eu recuei. Não havia eletricidade na casa. A única coisa que brilhou naquele instante foi o relógio que pulsou 23h59. Lembrei da carta. Não passe da meia-noite. Corri. Desci as escadas quase tropeçando, mas a porta da frente não abria mais. Tranquei e destranquei a fechadura dezenas de vezes. Nada. As janelas também não cediam. Então os ruídos começaram no andar de cima. Passos. Lentamente, indo de porta em porta. 1, 2, 3 batidas. Depois, silêncio. Mais passos. Senti um frio subindo pela espinha quando percebi que havia 5 portas lá em cima. E os passos estavam parando em frente à última, a que eu não abri. Fui até lá, sem saber por quê. A maçaneta estava fria como gelo, e atrás da porta só havia um espelho. Um espelho grande, antigo, emoldurado em ferro retorcido. O reflexo, escuro, manchado, até que começou a clarear sozinho. E foi aí que eu vi. No reflexo eu estava na casa, sim, mas não sozinho. Atrás de mim algo se erguia, alto, magro, com o rosto coberto por um pano manchado e costurado. A coisa não se mexia, mas no reflexo ela se aproximava lentamente. Quando eu virei, nada, mas no espelho já estava quase me tocando. Apaguei. Acordei no quintal, no meio do mato, com o sol batendo no rosto. A porta da casa estava entreaberta como se nada tivesse acontecido. Meu relógio parado marcava 23h58. Até hoje não sei se voltei no tempo ou se a meia-noite nunca terminou para mim. E a coisa mais estranha, quando devolvi a chave à gaveta da minha casa, ela desapareceu. Mas o espelho apareceu na minha sala dias depois. Desde então, às vezes, só às vezes, ele mostra o corredor do número 11, cálido, sereno, atormentador. A história que eu vou contar aconteceu com o pai de uma amiga minha quando ele era jovem no interior do Paraná. O nome dele era Mateus. Trabalhava como ajudante de obras e certo dia ele foi contratado para reformar uma antiga capela de beira de estrada, daquelas pequenas, com só um banco e uma imagem de santo já desgastada pelo tempo. A estrutura estava afundando e o telhado quase caía. Mateus aceitou o serviço. A capela ficava afastada no meio de uma trilha que ninguém mais usava. Curioso é que os moradores da vila próxima evitavam falar sobre ela. Apenas diziam: faz teu trabalho, mas nunca olhe pela janelinha de trás, e se ouvir 3 batidas na porta, não abra. Ele achou exagero de gente supersticiosa. Começou a trabalhar no mesmo dia. Durante o dia, tudo parecia comum. Mas na primeira noite, dormindo na pequena barraca ao lado da capela, Mateus acordou com um som de sinos, pequenos, tilintintando devagar, como se balançados pelo vento. Só que não havia sinos na capela. Na noite seguinte, algo mais. Batidas secas. 3 batidas. Mateus não abriu a porta, mas ficou imóvel, esperando mais. Nada aconteceu. De manhã, notou algo estranho. Pegadas no barro, de pés descalços, dando a volta na capela e parando justamente sob a janelinha de trás. Na terceira noite, algo mudou. Mateus estava dormindo quando acordou com a luz fraca iluminando o interior da capela. A porta ainda estava trancada e ele não ouvia passos. Espiou pela fresta da madeira e viu um homem alto, de paletó antigo, chapéu na mão. Estava ajoelhado de cabeça baixa diante do altar, mas havia algo errado. A sombra do homem não se projetava no chão. Mateus ficou paralisado, até que devagar o homem virou o rosto, mas não havia rosto. Apenas pele lisa, como se alguém tivesse apagado tudo. Olhos, nariz, boca. Então ele se levantou. Mateus recuou instintivamente. Quando olhou de novo, o homem havia sumido. A porta continuava trancada por fora, mas naquela manhã, ao abrir a capela,
Encontrou o banco deslocado, a poeira arrastada, como se alguém realmente tivesse estado ali. Foi embora naquele mesmo dia sem terminar o serviço. Tempos depois, descobriu algo no cartório da cidade. A capela fora construída em 1910 por uma mulher em luto. Seu noivo, um homem chamado Gabriel, morreu na véspera do casamento, atingido por um raio enquanto atravessava aquela trilha. Dizem que ele jurou em carta que voltaria para a cerimônia, nem que fosse depois da morte. E a mulher mandou construir a capela ali mesmo, onde ele caiu, para esperar o retorno. Mateus nunca voltou. Mas às vezes, nos dias mais úmidos, quando o ar está parado e o vento não sopra, quem passa perto da trilha diz ouvir sinos. E se você olhar rápido pela janelinha de trás, talvez veja alguém em pé diante do altar, esperando.